hábito de comer em situações de ansiedade e tristeza, com o intuito de diminuir essas emoções, pode esconder algo mais grave. Ao contrário do que as pessoas pensam, a compulsão alimentar não está associada apenas à gula, mas a uma necessidade de saciar um vazio que não tem nome. De acordo com a escala de vício em alimentos da Universidade de Yale dos Estados Unidos, 30% das pessoas que tentam emagrecer passam por essa patologia. Entenda melhor o tema nesta edição do Instante Saúde. Afinal, você tem fome de quê? Fome é a saciação de um estímulo meramente fisiológico. No caso da compulsão alimentar, já se trata de um estímulo e um impulso absolutamente incontrolável do qual o sujeito não tem qualquer ingerência e controle sobre o próprio corpo. Os indícios de um episódio, como a gente costuma dizer, de compulsão alimentar, ele pode ser traduzido através de uma vontade incontrolável de comer, de ingerir uma quantidade muito maior que o sujeito comeria de costume. Ou seja, o sujeito perde também o critério, a escolha dos alimentos que ele está ingerindo num curto espaço de tempo, não deglute, não adequadamente, ou seja, não é um comer saudável, pausado. A gente está falando de um fenômeno, né, psíquico que se converte numa reação física, no qual o sujeito tem uma privação dos sentidos, ou seja, um rebaixamento da própria consciência. Em termos de perfil epidemiológico ou de um perfil de gênero, isso a gente não tem mapeado, né? Ao mesmo tempo, paradoxalmente, o que se observa é que os episódios de compulsão alimentar, eles caracterizam ou são parte integrante dos transtornos alimentares, ou alguns transtornos alimentares, que por sua vez possuem no gênero feminino a maioria dos sujeitos, né, que é vítima desse tipo de distúrbio. No caso da faixa etária, a gente tem para transtornos alimentares como a anorexia, por exemplo, que é a privação total do alimento, uma incidência maior na população jovem, ou seja, de 15 a 25 anos. No caso da bulimia, você tem um público feminino, também majoritariamente, de mulheres mais velhas, mulheres adultas, ou seja, estamos falando aí da faixa etária dos 25 anos até, né, a gente pode ter bulímicas até na terceira idade. E temos, por fim, episódios de comer compulsivo, que é um outro tipo de compulsão alimentar, mais conhecida dentro do universo médico e psiquiátrico como TCAP, que é observada em sujeitos obesos mórbidos. E aí, nesse sentido, é mais democrático. A gente também observa muitos pacientes homens com esse tipo de comportamento alimentar disfuncional. Em termos de padrão de ouro, né, a terapêutica que vem sendo usada no controle dos pacientes que possuem, né, episódios de compulsão alimentar é a prescrição do uso de antidepressivos para a gente controlar uma distimia de base que está presente em todos os pacientes que têm esse tipo de distúrbio, além da prescrição e indicação de dietas, mas que não incitem o sujeito a longos períodos de privação, porque já é sabido que longos períodos de privação, aliado, né, a dietas muito restritivas, são um gatilho para o sujeito entrar em episódios compulsivos. Além disso, é também indicado que o paciente faça pelo menos 2 vezes de acompanhamento psicológico por semana, e na medida que ele pode falar sobre esse desconforto, não precise converter ou somatizar em episódios compulsivos, né, em uma alimentação disfuncional. As práticas mais comuns de controle de peso a indução ao vômito, certamente é uma delas, o uso excessivo de laxantes e diuréticos e, por fim, o aumento da carga de exercícios aeróbicos com a intenção de, obviamente, né, aumentar
o basal, ou seja, o gasto calórico desse sujeito, além de, obviamente, uma restrição, né, da dieta, eliminando uma série de alimentos que ultimamente têm sido considerados temerosos, né, como alimentos com glúten, alimentos, né, com lactose, alimentos ricos em sódio. Então esses são os primeiros, digamos assim, no menu, na dieta alimentar, que são cortados. Nesta edição, você aprendeu sobre a compulsão alimentar e conseguiu diferenciar o ato de comer demais e o momento em que este hábito se torna um problema psicológico. Para conferir o conteúdo exclusivo sobre o tema, acesse o site da TV UVA.